Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesta aula de hoje iremos fazer uma revisão sobre os grupos oxigenados aldeído, cetona e éter. Na medida que vocês forem vendo o vídeo, assistindo a aula, se tiverem alguma dúvida, façam as suas anotações e depois podem entrar em contato para poder solucionarmos essas dúvidas. O aldeído é um dos grupos funcionais oxigenado em que contém uma carbonila. E essa carbonila, ela tem uma natureza polar. Com isso, o ponto de fusão e de ebulição do aldeído é mais alto do que nos hidrocarbonetos e também do que os éteres. Os hidrocarbonetos são apolares. O éter tem uma baixa polaridade, mas ele também tem uma característica de ser polar. O grupo funcional do aldeído é aquele em que, na extremidade da cadeia, vai ter a carbonila. O que é a carbonila? Carbono dupla O, ou seja, um carbono com uma ligação dupla com o oxigênio. Nessa carbonila, que vai estar sempre na extremidade da cadeia, vai conter, ligado a essa carbonila, um átomo de hidrogênio. Então, o que dá a característica, ou seja, o grupo funcional do aldeído, é a carbonila ligado a um hidrogênio, e sempre na extremidade da cadeia carbônica. Bom, a nomenclatura do aldeído é da seguinte forma: é o prefixo. O que é o prefixo? É o número de carbonos, mais o intermediário, que é o tipo de ligação, mais a terminação, que é o sufixo. Então, é prefixo, intermediário e sufixo. Nós já sabemos que o prefixo é o número de carbonos. Ou seja, um carbono é o radical met, 2 carbono et, 3 carbono prop, 4 carbono but, 5 pent, 6 ex. Então, esses são os prefixos. O intermediário, ou seja, o tipo de ligação, ela pode ser ligação simples, que é an, né, que é o intermediário, ligação dupla, em, e ligação tripla, in. E o sufixo é a terminação. Como nós estamos falando em aldeídos, a terminação do nome da estrutura ou do nome do composto vai ser com terminação al. Esse al vem da onde? Do aldeído, da palavra inicial aldeído. Então, exemplos da nomenclatura dos aldeídos. Observando essa estrutura, nós vemos aqui um carbono com uma dupla ligação com o oxigênio. Então, isso aqui é uma carbonila. A essa carbonila, nós temos um átomo de hidrogênio ligado a ela, na extremidade da cadeia. Então, eu tenho um átomo de carbono, né, e uma dupla ligação com o oxigênio, é uma carbonila, e um hidrogênio ligado a essa extremidade. Porém, essa cadeia ela só tem um carbono e está ligada a um outro hidrogênio, que está com a ligação azul. Então, essa cadeia só tem um átomo de carbono. Um átomo de carbono nós sabemos que é met. O tipo de ligação entre o carbono e o hidrogênio é uma ligação simples. Se é uma ligação simples, é an. E é um aldeído. Se é um aldeído, a terminação é al. Então, é um metanal. Um carbono, met, ligação simples, an, e a terminação al. Ou seja, é um metanal. Vejamos agora este segundo exemplo. Observando essa estrutura, nós vemos que contém dois átomos de carbono, né? E no carbono da extremidade nós temos uma ligação dupla com o oxigênio, que é uma carbonila. E nessa carbonila da extremidade da cadeia eu tenho um átomo de hidrogênio ligado a ela. Então esse aqui é o grupo funcional do aldeído, ou seja, na extremidade da cadeia eu tenho uma carbonila que está ligada diretamente a um átomo de hidrogênio. Bom, são dois átomos de carbono. Entre os átomos de carbono, que tipo de ligação que eu tenho? É simples. Se são dois átomos de carbono, é et, ligação simples, an, e a terminação al, então é o etanal. Bom, neste próximo exemplo, nós observamos uma cadeia carbônica que contém 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Nesta cadeia carbônica, nós temos na extremidade à direita uma carbonila que está ligado a um
hidrogênio. Então, se eu tenho uma carbonila ligada a um hidrogênio na extremidade da cadeia, é um aldeído. Então, esse aqui é o grupo funcional do aldeído. Nessa cadeia também eu observo que contém um radical, que é o CH3, com um átomo de carbono apenas. Então, esta cadeia carbônica tem 4 átomos de carbono, que é but. Só tem ligação simples entre os átomos de carbono. E se tem ligação simples é AN. É um aldeído por causa do grupo funcional, que é uma carbonila na extremidade da cadeia ligada a um hidrogênio. Então, é o grupo funcional do aldeído, então a terminação vai ser AL. Então, o nome dessa substância vai ficar iniciando-se primeiro pelo o radical, né? O radical está localizado no carbono 3, então fica 3-metil, metil, que é do radical, but, que é dos 4 átomos de carbono, AN, que é da ligação simples, e AL, que é a terminação ou sufixo de aldeído. Então fica 3-metilbutanal. Então, dando sequência ao nosso estudo, vamos falar agora do grupo funcional cetona, que também contém uma carbonila. Bom, a cetona, por causa da carbonila, ela tem uma característica polar, né, tem uma natureza polar. O seu ponto de fusão e de ebulição também é mais alto do que os hidrocarbonetos e do que dos éteres. Os hidrocarbonetos nós sabemos que é apolar e os éteres têm uma baixa polaridade. E o grupo funcional da cetona é uma carbonila que vai estar localizada entre 2 átomos de carbono. Ou seja, nós temos aqui um carbono que é secundário. Esse carbono está ligado a um átomo de carbono e a outro átomo de carbono. Então, essa é a característica do grupo funcional, ou seja, da cetona. O grupo funcional é uma carbonila entre 2 átomos de carbono. A nomenclatura oficial da cetona, ela segue também o seguinte padrão. Primeiramente é o prefixo, ou seja, o número de carbonos, né? Se é um carbono é met, 2 carbono é et, assim sucessivamente, mais o intermediário é o tipo de ligação, se é ligação simples, dupla ou tripla. Simples, o intermediário vai ser AN, se for uma ligação dupla o intermediário é IN, e se for uma tripla ligação o intermediário é IN. E o sufixo é a terminação. No caso que nós estamos estudando agora no momento as cetonas, então a terminação vai ser ONA. Vejamos agora alguns exemplos de substâncias com o grupo carbonila entre 2 átomos de carbono, que é uma cetona. Então, observando essa cadeia carbônica, eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Onde está localizada a minha carbonila? Ela está entre 2 átomos de carbono. Então, eu tenho um átomo de carbono à sua esquerda e um átomo de carbono à sua direita. Então, a carbonila está num carbono secundário. Então, se ela está num carbono secundário, isso aqui é uma característica de um grupo funcional cetona. Bom, nós temos aqui 3 átomos de carbono. Entre os átomos de carbono, entre carbono e carbono tem uma ligação simples e entre átomos de carbono também ligação simples. Então, nós temos 3 carbono, nós sabemos que o prefixo é prop. Nós só temos ligações simples entre o átomo de carbono. Então, se é ligação simples, o intermediário é AN. E é uma característica de um grupo funcional cetona, que é um carbonila entre 2 átomos de carbono. Ou seja, a ligação dupla do oxigênio, né, dupla O, está ligada num carbono secundário. Então, a minha carbonila está entre 2 átomos de carbono, então é uma cetona. Então, a terminação é ONA. Então, o nome dessa substância é propanona. Agora, vamos observar este segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono na minha cadeia principal. Qual o grupo funcional que pertence a essa substância? Então, eu vejo que eu tenho uma carbonila. Tá? Essa carbonila está entre 2 átomos de carbono. Ó, eu vejo que um carbono dupla O. Então, se é um carbono dupla O, é uma carbonila. Então, a carbonila está aqui. Mas a minha direita da carbonila eu tenho um carbono e a minha esquerda é outro carbono. Então, a carbonila está entre 2 átomos de carbono.
Se a carbonila está entre dois átomos de carbono, isso aqui é uma característica do grupo funcional cetona. Então, essa substância aqui é uma cetona. Mais uma coisa que eu observo nesta substância é que eu tenho um radical com um átomo de carbono, que é um CH3. Então, só tem um átomo de carbono, é um métil, ou seja, isso aqui é um metil. Outra coisa que eu observo, que entre os átomos de carbono só tem ligação simples. Então, como que ficaria o nome oficial dessa substância? Inicia-se primeiro pelo radical, né, sempre em ordem alfabética. No caso aqui, como eu só tenho um, então não vou ter nenhum problema em relação a isso. Então, onde que está localizado meu radical? Está no carbono 1, 2, 3, 4. Está no carbono 4. Então, fica 4. Onde está localizado meu radical? Metil, que é o nome do meu radical, porque só tem um átomo de carbono. Então, 4, metil. Quantos átomos de carbono eu tenho na cadeia principal? 5. Então, se é 5, é penta, pente. Só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Então, se é simples, o intermediário é AN. E onde está localizada a minha carbonila? No carbono 2. Então, ó, penta, tracinho 2, aonde está localizada a minha carbonila? Tá? Então, no carbono 1, no carbono 2 está a minha carbonila, terminação ona. Então, o nome da minha substância é 4-metilpenta-2-ona. Observando esse próximo exemplo, nós temos aqui um anel aromático ligado a uma cadeia aberta de 2 átomos de carbono. Então, aqui nós temos uma cadeia mista. Qual o grupo funcional dessa substância? Vai ser uma cetona, por quê? Porque eu tenho uma carbonila que está entre 2 átomos de carbono. Então, eu tenho um CH3 à direita e à esquerda eu tenho um carbono que pertence ao anel aromático. Então, mais tem um carbono. Então, essa carbonila está entre 2 átomos de carbono. Então, tem uma cetona. A minha cadeia principal só tem 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono. Entre esses átomos de carbono só tem ligação simples. E esse anel aromático, então, vai ser o meu radical, que é um fenil, que é derivado de uma reação química com um fenol. Então, como ficaria o nome dessa substância? Eu tenho 2 átomos de carbono, ET, só tem ligação simples entre os átomos de carbono, ó, ligação simples e ligação simples, então é AN, e a terminação é ona, porque eu sei que pertence ao grupo funcional da cetona. Então, o nome oficial dessa substância, a gente inicia sempre pelo radical, 1-feniletanona. Observação. No grupo funcional da cetona, existem algumas cadeias que são cíclicas. Observando esse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. É uma cadeia fechada, ou seja, uma cadeia cíclica. Eu sei que ela é uma cetona porque eu tenho uma carbonila, porque aqui é um carbono, né, ligado a uma dupla O, ou seja, um oxigênio com dupla ligação. Essa carbonila aqui está entre 2 átomos de carbono, porque eu tenho um carbono aqui à minha esquerda e um carbono aqui abaixo, certo? Então, está entre 2 átomos de carbono. Então, a minha carbonila está entre 2 átomos de carbono, então isso aqui é característica de uma cetona. A minha cadeia de carbono tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Se tem 4 átomos de carbono, é but. Só tem ligação simples entre o átomo de carbono, é AN, e é uma cetona terminado em ona. Então, é uma butanona. Porém, quando eu for colocar o nome da cadeia ou da minha substância, eu tenho que colocar primeiro o ciclo, porque o ciclo indica que a minha cadeia é fechada. Então, para indicar que a cadeia é fechada, sempre antes do nome eu coloco o ciclo. Então, fica ciclo butanona. Por que butanona? Porque contém 4 átomos de carbono, que é but, só tem ligação simples entre os átomos de carbono, é AN, e o sufixo ona de uma cetona. O próximo grupo funcional das funções oxigenadas que iremos estudar agora é o grupo do éter. Bom, o éter são compostos de cadeia heterogênea, por quê? Porque entre átomos de carbono da cadeia principal eu vou ter o átomo de oxigênio. Então, é todo composto que possui oxigênio entre 2 átomos de carbono, como heteroátomos. Aqui está o grupo funcional de um éter. Ou seja, eu tenho carbono, oxigênio e carbono. Então, entre átomos de carbono, dentro da cadeia principal, eu vou ter o átomo de oxigênio. Então, isso é o que vai caracterizar o grupo funcional de um éter.
A nomenclatura oficial de um éter, ele segue o seguinte esquema. É o prefixo que indica o número de carbonos do menor radical, mais o ox, que vem de oxigênio, mais o nome do maior radical. Então, vai ser o prefixo mais infixo mais o O. Ou seja, vai ser o prefixo do radical maior, mais o tipo de ligação que tem entre os átomos de carbono, mais a terminação O. Então, exemplo. Nesta cadeia abaixo que nós temos aqui, eu tenho o átomo de oxigênio, que vai ser meu ponto de partida, minha origem. À minha esquerda eu tenho uma cadeia carbônica com apenas um átomo de carbono, que é um CH3, ou seja, é um radical, né? E à minha direita eu tenho outro radical que contém dois átomos de carbono. Então, o meu radical menor está à minha esquerda, que só tem um átomo de carbono, é um MET, é o radical menor. E à minha direita um radical maior com dois átomos de carbono, que é um ET. Então, o nome dessa substância vai ser no radical menor mais o ox mais o radical maior. Então, vai ficar metoxetano. Etano porque ET, pessoal, tem dois átomos de carbono, o AN da ligação simples entre o átomo de carbono e a terminação O. Então, vejamos aqui alguns exemplos de nomenclatura dos éteres. Então, primeira substância, eu tenho o oxigênio, que está entre dois átomos de carbono, ou seja, é uma cadeia carbônica classificada como heterogênea, ou seja, contém um átomo de oxigênio entre os átomos de carbono, um átomo diferente. Nessa cadeia carbônica, observando a partir do oxigênio, à minha esquerda eu tenho apenas um radical com um átomo de carbono e à direita com dois átomos de carbono. Então, o nome dessa substância inicia-se pelo menor radical, né, mais o ox, mais o maior radical. Ou seja, iniciando-se pelo menor radical é MET, mais o ox, mais o ET, que é de dois átomos de carbono, o AN, que então, só tem ligação simples entre os átomos de carbono e a terminação O. Então, metoxetano. A substância abaixo, nós partimos a partir do oxigênio, que vai ser meu ponto de referência, é o oxigênio. Esse oxigênio está no meio de uma cadeia carbônica, ou seja, está fazendo com que essa cadeia carbônica seja uma cadeia heterogênea. À minha esquerda, eu tenho um radical com 1, 2, 3 átomos de carbono e à direita um radical com 2 átomos de carbono. Então, inicia-se o nome da substância pelo menor radical. Quem que é o menor radical? O de 2 átomos de carbono. Então, é ET, né, que são de 2 átomos de carbono, mais o ox do oxigênio, então fica etoxi. O radical maior, que contém 3 átomos de carbono, é prop, mas entre os átomos de carbono só tem ligação simples e a terminação O. Então, é etoxipropano o nome desta substância. A próxima substância, também eu vejo que tem um átomo de oxigênio entre dois átomos de carbono, ou seja, no meio da cadeia carbônica. Isso faz com que essa cadeia carbônica seja uma cadeia heterogênea. Observando, à minha esquerda eu tenho um radical com 2 átomos de carbono e à direita também com 2 átomos de carbono. Então, o nome dessa minha substância vai ser etoxi, ET de 2 átomos de carbono, AN, porque só tem ligação simples entre os átomos de carbono e a terminação O. Então, fica etoxietano. Observação. A estrutura apresentada aqui, esses dois modelos, são um epóxi. O que é um epóxi? O epóxi é um éter cíclico com 3 átomos que formam um anel triangular. Esse anel triangular ele é um triângulo equilátero, que é altamente tenso. Então, todas as vezes que aparecer essa estrutura triangular, em que eu tenho 2 átomos de carbono ligados ao oxigênio, fechando-se o ciclo, fechando-se o anel, é um epóxi. A nomenclatura usual do éter ela é da seguinte forma. Inicia-se que o nome éter mais o nome do menor radical mais o nome do maior radical com a terminação ico. Vejamos alguns exemplos.
Bom, nós dizemos então que a nomenclatura usual é aquela em que usa-se a palavra éter no início do nome da substância, mais o menor radical e o maior radical. Então, observando essa primeira estrutura em que eu tenho um oxigênio entre a cadeia carbônica, então o meu oxigênio vai ser o meu ponto de partida. Então, o oxigênio. À minha esquerda, eu tenho apenas um radical com um átomo de carbono, e à direita um radical com 2 átomos de carbono. Então, é o menor radical e o maior radical. Então, o nome usual dessa substância vai ser éter, metil, menor radical, mais etil, que é o maior radical. Há duas formas de escrever esse nome. Antigamente se usava muito com hífen, separando o metil do etil. Hoje, pela nova nomenclatura, já não precisa mais de separar por esse hífen. Então ficaria o nome emendado, éter metil etílico. Mas ainda na literatura aparecem o nome desses éter separados por hífen. Tá? Então não tá errado. Então aqui estão as duas formas que pode ser escrita, mas a mais usual hoje, pela nova nomenclatura, é sem a separação do hífen. No segundo exemplo, nós temos também aqui uma cadeia heterogênea, em que nós temos um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio é o nosso ponto de partida para a análise. À esquerda eu tenho 2 átomos de carbono e à direita também 2 átomos de carbono. Então essa cadeia carbônica é um éter. Então o nome usual dela inicia-se pelo um éter e é dietílico, por quê? Porque tem 2 etil. Então, de 2, então dietílico. Ou éter etílico, porque nesse caso, como os 2 radicais são iguais, o prefixo pode ser dispensado. Por isso que fica éter etílico. Bom, nesta aula vimos aí as funções oxigenadas aldeído, cetonas e éter. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado pela atenção.